Olá pessoal, Wesley Victor na área, professor de História. E aí, continuando a aula sobre a Revolução Industrial, a gente parou num ponto importante e que acontece o aumento do desemprego, exploração excessiva dos trabalhadores. Lembrando um tópico que eu já falei isso para vocês, uma família inteira era obrigada a trabalhar como uma forma de compor a renda, ou seja, trabalhava crianças, adolescentes, jovens, tudo na indústria para que a renda ela fosse ampliada. E aí havia essa exploração excessiva dos trabalhadores. Surgimento com a Revolução Industrial de ideologias também revolucionárias. A gente tem uma tabela que fala um pouco sobre essa jornada de trabalho, que por semana trabalhadores adultos nas indústrias têxteis, ou seja, em 1780 trabalhavam em torno de 80 horas por semana. A gente sabe que hoje a nossa jornada é de 44 horas semanais. Em 1780 eles trabalhavam 80 horas semanais. Em 1820 eles baixaram essa jornada para 67 horas semanais. Em 1860 a jornada foi reduzida para 53 horas semanais. Então haviam políticas para que diminuísse essa jornada de trabalho pelos trabalhadores, para que os trabalhadores também pudessem ter uma vida menos sofrida, tá? E aí a gente sabe que em relação à política, a burguesia estava no poder, ou seja, ela aplicava a política neoliberal, ou seja, a aplicação do liberalismo, ou seja, havia nesse liberalismo uma plena igualdade de direito, desigualdade de fato, a sociedade baseada no dinheiro e na instrução, mais ou menos nos dias de hoje, né? A gente sabe que a gente vive uma sociedade capitalista, uma sociedade que as pessoas elas são valorizadas pelo que ela tem, não pelo que ela é de verdade. E aí a gente pode perceber que a Revolução Industrial ela foi uma revolução que abriu portas para que houvesse um processo de uma nova visão mundial. Até porque com essa quebra dessa roupagem de pessoas que antes faziam os trabalhos de forma manual para essa ampliação, e aí essa ampliação de larga escala, essa busca foi intensa, porque aí na verdade vai se buscar não só as matérias-primas disponíveis no mundo, e aí locais que vão ser usados para descobrir essas matérias-primas vão ser a África, a Ásia, Oceania, exploração no continente americano, e aí eles vão tentar criar um sistema que eu falei para vocês que é chamado de neoliberalismo ou uma neocolonialismo, que vai ser o imperialismo como uma nova forma de colonização. Essa nova forma de colonização ela vai ser implantada no mundo, no qual os países pobres seriam os fornecedores das matérias-primas e os países ricos comprariam os produtos industrializados. Ou seja, os pobres vendiam as matérias-primas, além de comprar os produtos industrializados. Era uma relação que eu posso dizer desigual, porque a vantagem era para os países industrializados, e esses países industrializados, mais na frente, por conta dessa política imperialista, eles vão entrar em conflitos entre eles,
e no início do século XX, ou seja, precisamente nas datas de 1914 a 1918, eles vão realizar a Primeira Grande Guerra Mundial. E essa Primeira Grande Guerra Mundial, ela deixará um número de 10 milhões de mortos, mais vários milhões de feridos, e são marcas são marcas negativas na história da humanidade. E aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente tem que perceber que a Revolução Industrial, ela foi o sustentáculo para o sistema capitalista. E aí o mundo, ele passou a implantar ideologias completamente diferentes após o processo de industrialização, ok? Então, forte abraço, fiquem em casa, fiquem com Deus e até uma próxima aula.